Aleluia. 40 dias para a Páscoa. O caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida, mas com certeza ele é o único caminho que levará você à plenitude da presença de Deus. Nos próximos 40 dias estaremos em unidade, recebendo revelações profundas e práticas para empoderar a nossa vida e relacionamento com Deus. Você será convidado a confiar no perdão do Pai. E acredite, nele você encontrará esperança para o seu futuro. E através das suas palavras, o cuidado do Pai estará disponível para você receber ele. Ele não te abandonou. Deus deseja te adotar como filho. Não desista. Espere pela providência que vem do alto. O seu descanso já está consumado na rendição entregue por Jesus na cruz do Calvário, para que você creia nas palavras de redenção declaradas pela sua vida. Se envolva nessa jornada participando de todas as celebrações e encontros dos PGs. Estaremos reunidos em um jejum semanal e na leitura do livro O Milagre das 7 Milhas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vitorioso é o nosso Senhor. Nós estamos na segunda série, na segunda pregação dessa série, 7 palavras de Jesus na cruz. Semana passada nós falamos sobre acreditar, confiar nas palavras de perdão. E hoje nós estaremos falando sobre acreditar nas palavras de esperança. E eu quero ler com vocês, primeiramente em Lucas capítulo 23, versículo 43. Amém? Diz assim: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Parece até que não tem muito a ver esse versículo com a palavra, Mas nós precisamos entender, Hoje nós estamos falando de esperança, e qual é a maior esperança que nós podemos ter, A esperança da nossa salvação. Aleluia. Nós falamos sobre perdão, onde nós entendemos, precisamos confiar de que Deus ele nos perdoa, E também da mesma forma que nós somos perdoados, nós podemos esperar, Precisamos perdoar. E depois disso, desse momento, de arrependimento, nós temos uma esperança de que nós temos o acesso ao Pai, uma esperança da salvação. E o engraçado, tem um outro versículo que nós vamos ler agora, é que nós somente podemos esperar aquilo que nós não estamos vendo. Em Romanos 8, 24 ainda fala isso: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Olha só, é a esperança de que fomos salvos, Essa esperança, aquilo que a gente pode ver, isso não é esperança. Então a salvação é algo que nós não podemos ver, mas nós esperamos, Quem espera por aquilo que está vendo? Ninguém. A esperança, nós precisamos entender que na palavra do Senhor, nas Escrituras, toda ela gira em torno de uma esperança de que é a nossa redenção. A esperança em redenção é o assunto central das Escrituras. E muitas vezes nós vemos uma falha de estar sendo comentado sobre isso, ensinado sobre isso, falado, pregado, admoestado. Nós precisamos entender que esse assunto é um assunto importantíssimo, porque não adianta, irmãos, não adianta você ter esperança de uma vida melhor, não adianta você ter uma esperança de falar um idioma diferente, uma esperança de uma economia melhor, não adianta você ter uma esperança de até mesmo saúde, se a sua esperança maior, ela não for na sua salvação, porque tudo é passageiro,
tudo passa. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos, está palpável, esse assunto está cada vez mais evidente por conta dessa pandemia, por conta de quantas pessoas que nós já perdemos. Amigos, esse dia nós estávamos falando em família e nós pudemos ver quantas pessoas se foram, né, foram levadas, o Senhor levou, até mesmo não somente por conta dessa pandemia, mas nós vivemos um tempo aí que o Senhor recolheu muitas pessoas e a esperança ela precisa ser na salvação, porque uma vez que se foi, o caminho já está traçado. Agora eu tenho aqui algumas perguntas para você, e eu quero que você reflita, preste bastante atenção agora. Não sei se você está sentado num sofá, participando do culto, ou se você está fazendo alguma coisa enquanto está ouvindo a palavra, mas eu peço que você pare agora e preste atenção nessas perguntas. Você pode afirmar que recebeu a salvação de Deus? Sim ou não? Lembrando, nós vamos falar mais para frente, que a salvação é conquistado pela fé, é a graça de Deus, é um dom, é um favor que nós não merecemos. Você pode dizer que recebeu a salvação de Deus? Se você recebeu, quando e como? Comece a pensar nisso. Como você recebeu a salvação? A palavra de Deus diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus. Então, para que você pudesse ser salvo, alguém precisou transmitir a palavra de Deus para você. Para que hoje nós pudéssemos estar lendo essas palavras para vocês, né, lendo esses versículos, muitos sangue foram derramados, para que a palavra pudesse ser preservada e chegasse ao teu conhecimento. Segunda, do que você foi salvo e para que você foi salvo? Do que muitas pessoas, de repente, você pode chegar e evangelizando alguém e dizendo, você precisa da salvação. E eu já ouvi pessoas perguntando, mas ser salvo do quê? Do quê? Você sabe me dizer? Por que nós precisamos da salvação? Nós precisamos entender que Deus nos fez. Qual foi o propósito de Deus em fazer o homem? Para que houvesse relacionamento. Esse relacionamento ele foi quebrado por conta do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, a sua entrega, a sua morte, a sua ressurreição é que nos garante essa vida. Aleluia. Agora, segunda parte dessa pergunta, para que você foi salvo? Comece a meditar nisso. Por que eu fui salvo? Para quê? Qual é o propósito de Deus em me salvar? Por que Deus me salvou? Terceira pergunta, o que a salvação significa para você? Essa é forte. O que a salvação significa para você? O que o evangelho significa para você? O que o fato de você ir na igreja, ou de você nesse momento que nós não podemos estar presencialmente, de você estar, e eu vou além, não é ir na igreja, é ser igreja. O que isso significa para você? E como isso reflete no seu dia a dia? Eu vou dizer uma coisa, a forma como você lida no dia a dia mostra o que isso significa para você. Aleluia. Quarta, como a salvação dá para você esperança para o futuro? Comece a meditar nessas perguntas. Comece a priorizar. Nós estamos vivendo um tempo, eu posso dizer por mim mesmo, essa semana, até mesmo antes de eu preparar essa palavra, como Deus tem falado fortemente no meu coração, não somente essa semana, mas nesses últimos meses, eu posso dizer, sobre esse assunto. A importância da salvação e como o inimigo é sujo, querendo nos tirar do foco, fazendo com que nós fiquemos no foco de bênçãos materiais, de prosperidade, mas não uma prosperidade da alma,
sabe, fazendo com que nós olhamos somente para as coisas do agora. E do agora eu digo agora nessa vida. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Porque por mais cheio de Deus que você seja, não se compara com o que você vai viver na eternidade. A presença de Deus na eternidade. Aleluia. Isso é muito pouco. Aqui nós vamos voltar para a palavra de Jesus. Jesus, ele disse em Lucas 23:43, como eu já li: eu lhe garanto, não precisa colocar, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O ladrão, ele viveu uma vida torta, ele foi condenado à morte, ele estava na cruz, né, sendo condenado à morte pelo que ele havia feito. E era uma punição muito grave para quem tinha feito alguma coisa muito grave. Sabe, por isso que a palavra também fala que Jesus se fez maldito por nós. E ali, agonizando nos seus últimos momentos de vida, enquanto as pessoas estavam criticando e caçoando de Jesus, ele teve o entendimento de quem Jesus era. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: eu lhe garanto. Olha que maravilhoso. Jesus não disse um talvez. Jesus não disse, não sei, vou pensar. Jesus disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Salvação instantânea. Salvação baseada num arrependimento de coração. Salvação baseada na fé, no reconhecimento de quem Jesus era. E é nas nossas vidas. Aleluia. Mas isso não acontece com todos. O que aconteceu com esse ladrão, que já foi para o paraíso direto. Nós que recebemos a salvação, e uma salvação essa que não é por merecimento, nós ainda estamos aqui nessa terra. Nós continuamos aqui, nós não aceitamos a salvação de Jesus e já vamos direto para o paraíso, nós permanecemos. Agora nós precisamos entender, e isso cai em uma das perguntas, o que isso reflete no seu dia a dia e para que você foi salvo, né? Primeiramente nós precisamos receber com alegria o presente da salvação, é um presente de Deus. E em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha só, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo favor, nós somos salvos não por merecimento, por meio da fé. É nós acreditarmos, é nós entendermos a realidade, é nós entendermos de que nós precisamos. Eu não sou salvo porque existem duas forças opostas que estão travadas ali em guerra. Não, eu sou salvo por esse reconhecimento de que eu fui chamado para ter relacionamento com o Pai, eu fui chamado para ter relacionamento com Deus, para glorificar o nome do Senhor, para a glória de Deus. E eu me tornei um inimigo de Deus por causa do pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. É o texto da palavra, é o versículo textual da palavra das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Isso não é de vocês, não são as suas boas obras que vai te trazer salvação, não é a sua sabedoria que vai te trazer salvação, não é o seu conhecimento, não é a sua teologia, não é a sua axiologia. Eu penso assim, eu acho assim, isso não vai te trazer salvação, porque não é por merecimento, ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sabe? Mas Deus amou e entregou o Filho. Então é pela fé,
é pela aceitação, sabe? Essa é uma palavra do Senhor na cruz do Calvário. É o momento, é o ápice, sabe, na história da humanidade, aonde Deus reconcilia o homem consigo mesmo, por conta de um pecado, por conta de uma falha humana, por conta de uma falha do homem. Uma dívida que tínhamos com Deus, ela foi paga pelo Filho dele. Aleluia. Segundo ponto, nós precisamos honrar e desenvolver a nossa vida em Jesus. Por que eu fui salvo? Ok, eu recebi a salvação, eu fui ali confrontado com o amor de Deus, eu fui impactado com o amor de Deus, eu me entreguei, e agora? O que fazer? E agora? Aleluia. Efésios 4, 22 e 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha só, nós fomos ensinados, Deus separou pessoas para nos ensinar, sabe, a nos despir do velho homem, aquele homem antes de entregar a vida ao Senhor, aquele homem que estava sendo corrompido por desejos enganosos, desejos da carne, mas nós somos ensinados, exortados a estar sendo renovados no modo de pensar, porque eu não vou pensar da minha maneira, eu não vou pensar do jeito que o inimigo quer que eu pense, mas eu vou pensar segundo a vontade de Deus. Olha como fala aqui, criado para ser semelhante a Deus, voltar à origem. Quando Deus fez o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhantes. Aleluia. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. É isso que Deus tem para nós. Nós estarmos sendo criados semelhante a Deus. Em quê? Em justiça, em santidade e provenientes da verdade. E muitas vezes a falta de conhecimento disso faz com que muitos vivam uma vida, aceitaram a Jesus, mas vivem da mesma maneira. Aceitaram a Jesus, mas acham que o fato de saber, de ter conhecimento, isso vai estar mudando alguma coisa. Não, essa salvação, ela entra, a salvação é como nós nascermos de novo, precisamos nascer de novo, deixar o velho homem e viver uma vida buscando essa semelhança em Deus, sabe, em justiça, santidade, que vem da verdade. Olha só, Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. De acordo com a sua boa vontade. Olha só, colocar em ação a salvação. Não é ficar quietinho, é colocar em ação a salvação com temor, com reverência, com o entendimento de que Deus ele está conosco. Jesus ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O temor, o que é temor? Temor é você ter uma consciência de que Deus ele está presente. Sabe? É essa consciência, nós precisamos viver com essa consciência. Muitas vezes eu já vi até um pastor dizendo, as pessoas quando vão fazer coisa errada, ela olha para um lado, olha para o outro e faz. Na verdade, a gente tinha que olhar assim, porque Deus ele está conosco o tempo todo. Deus está conosco, por isso que nós precisamos colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor, porque é Ele que efetua em você. Escute aqui, se a sua salvação está fazendo com que você viva a sua vida e não o que Deus reservou para você, você precisa rever isso.
Você precisa rever, porque a salvação, ela é alcançada para nós. Nós alcançamos ela pela fé, sabe? É graça de Deus, mas com o propósito de que nós não vivamos as nossas vontades, mas nós vivamos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Em 2 Coríntios 5,15 ainda fala: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, olha só, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por nós, para que nós não vivamos da nossa maneira, mas vivamos por meio daquele que morreu e ressuscitou. Esse é o propósito. Para que você foi salvo? Por que o Senhor enviou seu Filho por você? Por que o Senhor levantou tantos homens que deram as suas vidas para que hoje você fosse salvo? Para quê? Não podemos fazer da nossa vida um desperdício da salvação. Aleluia! Deus nos salvou e Deus nos colocou com um propósito de vida. Deus nos fez com um propósito de vida. Deus te fez com um propósito. Nós louvamos aqui. Improvável, mas escolhido. Você pode achar que você não é nada, mas não é você que vai fazer, é o Senhor que vai fazer na sua vida. Você precisa atentar para isso. Nós acabamos de ler, é Ele que efetua o querer e o realizar. Não é nós, não somos nós que vamos fazer. É Ele que vai colocar o desejo em nós e é Ele que vai fazer através das nossas vidas. Sabe por quê? Para que nós não venhamos a nos gloriar, mas o que nós precisamos é estar na dispensação do Senhor e entender que Ele vai fazer. É Ele que vai fazer na sua vida. Aleluia, nós precisamos viver para cumprir os propósitos. O Rick Warren, ele fala no seu livro Uma Vida com Propósitos, ele diz assim, uma frase importantíssima: uma vida sem propósito é como uma vida prematura, como uma morte prematura. Uma vida sem propósito é como uma morte prematura. É você morrer aos 30 e você ser enterrado aos 90. Viver dos 30 até os 90, uma vida sem propósito, é uma morte prematura, sabe? Nós fomos chamados com propósito. Deus, tudo na vida tem um propósito. O universo anda em sincronia, em sintonia, sabe? Nós fomos chamados para estarmos também nesse movimento de um ser maior, o nosso Deus. Nós não podemos viver da nossa maneira. Não é isso, você pode, mas isso não vai te trazer a felicidade, isso não vai te dar satisfação, você vai descobrir, sabe, tem um louvor, eu não vou lembrar agora, estou me arriscando em falar isso aqui. Um cantor uma vez, um louvor muito antigo, ele disse: eu tentei te achar, sabe, no céu, eu tentei te achar nas nuvens, eu tentei te achar em templos, mas não te achei. Eu te achei no meu coração, sabe? E me veio essa memória porque as pessoas, elas buscam uma satisfação, uma realização na vida em várias coisas e não encontra. A vida, ela vai ser boa quando eu ficar de frente para a praia e comer um camarão. A vida, ela vai ser boa quando eu estiver num lugar que vai ter sol. A vida vai ser boa quando eu for para a Europa. A vida para mim, ela vai ser boa quando eu conquistar uma casa e tiver uma casa alugada e tiver um dinheiro guardado. Aí a pessoa busca, encontra, sabe, alcança isso e não encontra satisfação. E está perdendo tempo. Está perdendo tempo correndo atrás de coisas que são passageiras. A vida, ela vai fazer sentido quando você fizer o que o Senhor te designou para fazer. E eu te falo mais, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos a sua justiça, todas as coisas, elas são acrescentadas nas nossas vidas. Sabe quando Ele vai nos dar? Quando isso já não importar mais para nós.
como o Senhor fez na pesca milagrosa. É dessa maneira. Eles passaram a noite inteira querendo pegar peixe. Não pegaram nada. Guardaram as redes. O Senhor falou, não é tempo de guardar as redes, volta lá. Voltou lá, pegou um monte de peixe. Deixaram os peixes e seguiram Jesus. É nesse momento que nós entendemos que é muito mais válido nós andarmos com o Mestre, com aquele que multiplica peixes, com aquele que faz nas nossas vidas, do que nós deixarmos o Mestre ir para poder ficarmos com os peixes, com as bênçãos que Ele nos deu. Sabe? Precisamos valorizar, acreditar, confiar nessa palavra de esperança. A esperança é essa da salvação das nossas vidas. Eu não posso apenas querer fugir do inferno buscando a salvação no Senhor. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não te chamou para te livrar do inferno. Ele te livrou para saquear o inferno. Ele te chamou para você ir lá e resgatar vidas. Ele fez uma oração por você. Aleluia. Em João 17:20 fala assim, isso é Jesus, isso é o Senhor Jesus orando antes de ser crucificado, quando ele estava lá suando gotas de sangue. Minha oração não é apenas por eles, ele estava se referindo aos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha o Senhor orando por você, que vai estar crendo, que estaria crendo na mensagem que eles estariam transmitindo. E sabe, essa oração, ela não acaba na nossa geração. Essa oração é para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, que crerão quando ouvir a mensagem que nós estaremos pregando para eles. Nós não podemos deixar isso morrer aqui, mas nós precisamos confiar, receber essa salvação, ter esse entendimento, esse entendimento de urgência, para nós estarmos transmitindo para os nossos irmãos. Eu tenho pensado muito nisso, porque nós vivemos, as coisas elas vão acontecendo, nós vamos vivendo normalmente. A impressão que dá é que no passado as coisas foram para o passado e agora nós estamos no final, porque nós chegamos agora. Mas nós não sabemos quanto tempo esse mundo vai continuar. Nós não sabemos se muitos creem, e eu, de certa forma, eu creio também de que nós estamos começando nos princípios das dores. Essa pandemia, mas nós vimos que pandemias aconteceram no passado, e talvez as pessoas daquela geração também pensaram assim, quando estavam vivendo a crise da gripe espanhola. Nós estamos entrando nos princípios das dores, nunca se viveu algo assim, e outras pessoas também viveram, sabe, nós não sabemos quanto tempo. Eu acredito que em 1800 e pouco as pessoas já diziam, Jesus breve virá. E nós hoje dizemos, Jesus breve virá. De repente vai passar 200, 300 anos e alguém vai dizer, Jesus breve virá. Mas eu te falo uma coisa, se Jesus não vier para nos levar, Ele vai nos chamar individualmente. E no momento em que você der o seu último expiro, a sua vida ela já foi determinada pelas suas decisões. Hoje nós estamos aqui, estou com o Sidney, estou com o Juliano, estou com a Jaque. E nós estamos juntos numa sala. Você está com alguém. E não se sabe quem de nós aqui vai morrer primeiro. De repente eles estarão no meu funeral, ou eu estarei no funeral de um deles. É inevitável. Se Jesus não vier e levar nós estaremos provavelmente no velório de outro. Muitas pessoas já estão vivendo isso.
Se você está com a sua esposa, com o seu esposo, ou ela vai te ver no caixão, ou ele vai te ver. Desculpa falar isso, até é mórbido, mas é a verdade. E aí, para onde você vai? E eu vou além, algo que tem me mexido muito comigo. Não sei se você já perdeu seu pai ou sua mãe. Não sei quanto tempo você perdeu seu pai e sua mãe. Provavelmente, pessoas vão ficar 15, 20, 30 anos sem os pais. Se você já está sem pai, esse tempo já está sendo contado. Porque até o dia que você morrer, você está esse tempo sem o seu pai. Você vai entender onde eu quero chegar? Só que o seu tempo vai chegar. E seu filho vai ficar na terra 20, 30 anos. A Júlia, ela é 27 anos mais nova do que eu. Se ela morrer com a minha idade, ela vai ficar 27 anos sem eu, aqui. E a vida que ela vai levar, a responsabilidade dessa, ela vai cair sobre mim, porque eu tenho a obrigação de ensinar ela nos caminhos. Será que o seu filho consegue ficar 20, 30 anos sem você e não se corromper? Será que você está ensinando o seu filho no caminho em que deve andar, para que quando ele ficar velho e você já não estiver nessa terra, ele não se desvie dele? Pense nisso. Esqueça bênção material no momento e foque na sua salvação. Foque na sua salvação. E não apenas fique focado na sua salvação, mas comece a olhar para as pessoas com urgência. Porque as pessoas que você não está levando a palavra, elas estão caminhando para o inferno. Mas eu tenho uma palavra para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque o Senhor está nos dando essa palavra nessa noite, para que nós tenhamos um senso de urgência e nós possamos estar fazendo o que nós fomos designados para fazer. Ser igreja e transmitir as boas novas. O reino de Deus é chegado a nós. O reino de Deus é chegado a nós. Aleluia. Aleluia. Quero finalizar lendo novamente esses 4 perguntas para você refletir. Você pode afirmar que recebeu a salvação? Se sim, quando e como? Se não, esse é o momento agora. Eu vou estar orando aqui, eu vou estar fazendo uma oração também de confissão de fé, de profissão de fé, para que você possa orar. E se você está fazendo essa oração pela primeira vez, depois deixe um comentário, que nós vamos entrar em contato com você e vamos te dar todo o apoio que você precisa, para que você possa estar recebendo, consolidando a sua vida no Senhor Jesus. Segundo, do que você foi salvo e para que você foi salvo. Terceiro, o que a salvação significa para você e como isso reflete no seu dia a dia. Que as tuas obras, que as tuas boas obras não sejam um meio para a salvação, porque não vai adiantar de nada, mas sejam um reflexo da sua vida salva. Aleluia. Como a salvação dá para você esperança para o futuro. Meu pai ontem fez 70 anos e nós estávamos numa festa online e foi assim um momento muito gostoso, muito maravilhoso, sabe, um ambiente alegre, um ambiente de honra. E ele disse, no momento, né, que chegou a oportunidade dele falar, estava ali os meus irmãos, os meus tios, a minha avó. E ele disse: antes de eu encontrar o Senhor Jesus, as minhas expectativas eram tenebrosas. Não sabia da palavra também, mas ele sentiu de falar isso. Ele falou: as minhas expectativas antigamente eram tenebrosas, mas elas foram mudadas quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. Já não fica pensando nessas coisas, porque existe uma paz, sabe, uma paz que excede todo entendimento, essa paz que só o Senhor dá, porque a esperança ela não está baseada neste mundo, mas na vida eterna com o Senhor. É fechar os olhos aqui e abrir os olhos ao lado do Senhor. Aleluia. Como a salvação dá para você esperança para o futuro? É isso.
Nós somos salvos e somos resgatados. E nós vivemos para estar levando a palavra para outras vidas, para que as outras gerações elas possam ter acesso à palavra e também serem salvas, saquear o inferno das almas que o inimigo está tentando ceifar. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, ó Pai, porque muitas vezes nós temos uma visão de um Deus mau, um Deus severo, um Deus furioso, que aonde nós não encontramos em nós esse merecimento da salvação. Mas eu te agradeço porque na tua palavra nós podemos ver que o Senhor nos ama de tal maneira que enviou seu Filho por nós. Aleluia, eu te agradeço porque nós não merecemos, mas o seu amor foi além e trouxe a salvação para nós. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem nós merecermos, sendo, Senhor, improváveis, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Aleluia. Não nos escolheu a dedo assim para a salvação, porque o Senhor chamou a todos. E nós, Senhor, através de vidas, nós tivemos acesso à verdade. E hoje nós estamos aqui. Eu te agradeço, ó Pai, porque sendo, Senhor, improváveis, o Senhor também nos chama para transmitir essa verdade para outras vidas. Nos perdoa, Senhor, por tanto tempo, eu me incluo nisso, ó Pai, e eu peço perdão pela igreja, eu peço perdão por aqueles que estão assistindo, ó Pai. Nos perdoa, porque muitas vezes nós focamos nas nossas vidas, queremos usar a salvação, eu digo, Senhor, como pessoas dessa geração, querendo usar, Senhor, esse meio para estar alcançando bênçãos. Mas sendo que esse não é o foco principal é salvar vidas, é levar a tua palavra para vidas. Eu te peço perdão, ó Pai, por isso, Senhor, e eu peço graça para que nós possamos estar saqueando o inferno no nome de Jesus, levando a tua palavra, Senhor, para todos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Oh, Senhor, toca no coração de cada um dos meus irmãos, para que recebam essa palavra da mesma maneira, Senhor, que eu tenho recebido, em nome de Jesus. Se você não se sente salvo e quer entregar sua vida nas mãos do Senhor, como eu disse, não é por merecimento, apenas ore comigo, a palavra de Deus diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, coloque o seu nome. Se você não quiser escrever um comentário, entre e mande mensagem no particular. E nós vamos entrar em contato com você e vamos te dar a orientação para que você possa se consolidar, como eu disse, no caminho com o Senhor. Um caminho de esperança, um caminho de perdão, um caminho de cuidado. Semana que vem vamos falar sobre cuidado. Um caminho de cuidado. Um caminho que o Senhor reservou para vocês viver, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora nós vamos para os dízimos e ofertas. E vai aparecer na tela a forma que você pode estar fazendo a sua contribuição. Que você possa ser por transferência, como aparecer aí, mas que você possa fazer como um ato de adoração.
Pai, aqui está também, Senhor, os nossos dízimos e ofertas alçadas, Senhor. Ó Senhor Jesus, a Ti te agradecemos pela provisão, te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar, te agradecemos, ó Pai, por poder ofertar na Tua casa, por poder dizimar, ó Deus. Recebe, Senhor, como um ato de oferta, como um ato, Senhor, de adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. There's a grace when the heart is under fire, another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. Oh, my dead left for dead beneath the water. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning, either way I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another. Amém. Tenho aqui alguns avisos. Eu tenho um que eu estou muito feliz de poder transmitir para vocês. Bom, nós temos a live com o nosso pastor Jackson, todo dia tem acontecido às 9h30 da noite, no Instagram dele. Se você tem condição, não está trabalhando, participe, tem sido bênção. Tempo de oração, tempo de instrução também tem sido maravilhoso. Quinta-feira, às 6h30 da tarde, nós temos a intercessão com o nosso ministério. E também está aberto as portas para você estar intercedendo junto conosco. Não fique de fora. Sábado, às 3h da tarde, tem a Catedral Kids, que também está acontecendo pelo Zoom, de forma online. E no próximo sábado, nós estaremos online. Infelizmente, devido à estrutura no prédio, nós não poderemos estar transmitindo no YouTube ainda, mas estaremos no Facebook. E voltamos aos cultos presenciais no prédio onde nós estávamos, né, na Clifton Gardens. Mais detalhes estarão sendo passados nas redes sociais, mas nós estaremos voltando aos cultos presenciais sábado que vem, 6h da tarde. Voltaremos da mesma maneira por conta, né, das restrições, por questão de segurança também. Teremos vagas limitadas, precisaremos estar garantindo as vagas pelo site, né, pelo link que será passado, e seguindo todo aquele protocolo, né, de usar máscara, de tirar a temperatura, passar o álcool em gel, ter aquela distância, né, que a safe distance, né? Então nós precisaremos estar tomando esses cuidados, mas nós temos obreiros que estarão trabalhando para isso. Todos nós estaremos focados nisso, para que nós possamos adorar o Senhor juntos, mas de uma forma também segura. Amém? Então mais detalhes estarão sendo passados pelos chats que nós temos da igreja e também nas redes sociais, né? Então,
como nós faremos toda segunda-feira, para que uns não recebam o link antes dos outros, nós estaremos disponibilizando o link no Facebook, no Instagram, toda segunda-feira, né, para que você já tenha a oportunidade de entrar, de clicar no link e já garantir a sua vaga. Como as vagas são limitadas, aqueles que pegarem primeiro, os outros estarão numa fila de espera. Se a fila de espera, se nós vemos que existem essa fila de espera, nós estamos considerando também um segundo culto. Amém? E é para isso que nós oramos, né? Para que mais e mais vidas possam estar tendo a oportunidade de estarmos ali cultuando, estarmos em comunhão. Amém? É esses avisos que eu tenho para passar. Já finalizamos esse culto em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós. Amém. Está finalizado em nome de Jesus.